A partir desse momento tem um bate-papo com Placidino Passos Neto. Ele que é engenheiro civil com especialidade em engenharia sanitária e ambiental. Vou te chamar de Passos. Tudo bem. Uma alegria receber no programa Desafios. Tudo bem, pastor, também, para mim é muita alegria. Quero cumprimentar bem o senhor, as pessoas que estão nos assistindo, que eu possa estar abençoando cada uma das suas vidas. Você como engenheiro nas áreas aí sanitária e ambiental e executando obras não somente no estado e também fora, não é isso? Sim, tanto no estado quanto fora do estado, a gente tem dado assessoria técnica a empresas que atuam nessa área ambiental em vários projetos, né? Pelo Brasil afora, né? Várias situações. Então, Passos, como você está vendo esse momento no Brasil? Porque hoje nós já ouvimos que há uma certa oxigenação da economia, uma retomada. Como que você tem viajado em vários estados e na área da construção você está assistindo o nosso mercado? Olha, o Brasil passou por esse momento que todos nós sabemos, né? Dessa dificuldade, dessa estagnação, mas dá para sentir alguma coisa diferente do horizonte. A gente sabe que as coisas estão começando a acontecer, mas temos que ter muita cautela nas decisões que vão ser tomadas em relação ao futuro, o futuro próximo, né, do nosso país, já que a gente já antevê, né, que ao longo da caminhada as coisas vão se retomando, como temos visto, né, acontecendo. Começou a se ver novamente agora a retomada dos empregos, né? Os indicadores estão apontando, né, na área da indústria também, mas com os pés no chão. Tem que ser assim, com os pés no chão. Agora eu gostaria que o nosso engenheiro Passos me conta essa história. Você atua ainda na área da engenharia em vários estados do Brasil, mas você também é pastor, que tem a ver uma coisa com outra. Como nasceu isso? A família do meu pai, ela é de tradição espírita. Então, eu já cresci tendo noções do que seria o espiritismo, mas eu não convivia com isso. A gente participava de alguns momentos com a família, mas não convivia com isso. Quando eu fui fazer curso preparatório para o vestibular de engenharia, na minha mocidade, é que eu convivi na residência de um amigo, nós estudávamos juntos, e a mãe dele era um bandista. E comecei, então, a me envolver com a Umbanda. Como para mim não era nenhuma novidade esse relacionamento espírita, né? E comecei a evoluir dentro da prática umbandista, né? Chegando a me tornar chefe de terreiro. Tinha um terreiro mesmo? E durante pelo menos 8 anos eu convivi nessa prática de Umbanda, né? A vontade de ajudar as pessoas, de alguma forma, é isso que a ideia dos umbandistas sérios, né, pretende fazer a caridade, mas não sabem que por trás disso tem um engano, né, e que mais tarde eu fui descobrir isso aí. Né? Quantos anos você ficou envolvido no total, assim, no espiritismo e umbanda? Pelo menos uns 25 anos. Isso tudo? Isso tudo. Depois que eu me formei, eu assumi a divisão regional norte da CESAM, cuja sede era Nova Venécia. Eu morava aqui, mas eu tinha que ir lá toda semana e ficava difícil eu assumir os meus compromissos com as entidades, né, de Umbanda. Então eu conversei com o corpo mediúnico e decidi que a gente ia parar, fechar o terreiro, e cada um procurou então o terreiro para participar. Só uma explicação. Quando você diz assim, conversou com a entidade, o que quer dizer essa entidade? Dentro da Umbanda se imagina que os mortos podem se comunicar, né? E a gente sabe que isso não acontece, mas esse é um dos enganos que depois eu fui conhecer, fui saber. Mas a entidade era, por exemplo, o que se chama de preto velho, caboclo, né? Os orixás de Umbanda, essas entidades. E, na verdade, essas pessoas que participam recebem esses espíritos, é isso? Oferece o seu corpo para que eles se apossem, né? E a ideia é que você pode estar ajudando a esses espíritos, né, a evoluírem fazendo a caridade, usando o seu corpo, né, para se manifestar e fazer os trabalhos que devem ser feitos. E a ideia toda é que é feito para fazer o bem às pessoas, né? E foi isso o que me levou a buscar a Umbanda, esse desejo de fazer o bem às pessoas dessa forma, né? Quando eu encerrei os terreiros que as pessoas se espalharam, eu comecei a frequentar um outro terreiro em Guarapari. Eu vinha do interior, né, na sexta-feira e seguia à noite para o terreiro em Guarapari.
já não era mais sobre o meu comando, né? Tinha outros chefes de terreiro, era outra forma de trabalho. Foi quando eu comecei a ver algumas coisas que não aconteciam no meu terreiro. E, às vezes, as mesmas entidades que falavam que faziam bem, em outros momentos estavam aceitando pedidos de situações para fazer mal a outras pessoas. Para derrubar um sócio da sociedade, para desfazer um casamento porque alguém estava interessado no marido ou na mulher do outro. E aí isso começou a me espantar. Você chegou a fazer aqueles trabalhos? Sim, nas encruzilhadas, na beira da praia, no cemitério, na floresta, as consagrações para os seus guias. Aí então, quando eu decidi, né, que eu vi aquilo, que eu me assustei com aquilo que eu tinha visto nesse centro que eu estava frequentando, eu parei e vou pensar agora como é que vai ser daqui para frente. Nessa época, né, aí eu recebi de presente uma coleção dos livros de Allan Kardec, da doutrina espírita. Aí o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, Céu e Inferno, Obras Póstumas, toda uma coleção encadernada, bonita. Eu comecei a ler a doutrina, sobre a doutrina espírita. Aí eu me maravilhei com isso. Mas, na verdade, você saiu de uma linha espírita para uma outra linha espírita. Justamente. Só que agora é como se fosse um outro nível. Um outro nível. Não é isso que é o kardecismo? Na realidade é isso aí. A diferença do mediunismo para o kardecismo é porque a Umbanda, ela não tem doutrina, ela tem uma vivência, vamos dizer assim, tá? É o chamado mediunismo mesmo. São os fenômenos que acontecem ali. Já no kardecismo existe a doutrina, ou seja, tem todo o ensinamento, todo um arcabouço doutrinário que explica tudo. Como nasceu, então, a história de Cristo na sua vida, que você deixou esses 25 anos aí do espiritismo, da Umbanda, do kardecismo, e até se tornou um pastor? Bom, houve um problema familiar muito sério, deprimente até, e aí eu perdi o rumo. Eu entrei em depressão, na época eu perdi família, perdi bens, né? Eu, com esse emprego, eu fui lá, entreguei meu emprego, pedi conta e fui morar de favor na casa da minha irmã. Fiquei um tempo desse jeito, eu precisava me sustentar de alguma forma, então aí eu fui ao mercado e fui trabalhar numa empresa. Eu me tornei, então, gerente de projeto de engenharia de uma empresa dentro da Vale do Rio Doce. E ali eu conheci uma moça empregada da Vale do Rio Doce. Hoje ela é minha esposa, né? Mas houve uma série de conferências na Igreja Metodista Central em Vitória, e eu fui lá, certamente ele ia falar sobre o espiritismo de alguma forma. Só que ele começou a pregar, e depois falou assim, ó, na verdade, os espíritas são adoradores de Satanás. Aí, isso você ouviu dentro da igreja? Dentro da igreja. E depois falou bem claro, o umbandista, o kardecista, o candomblecista são adoradores de Satanás. Mas aí eu peguei a Bíblia e vou estudar a Bíblia e vou mostrar para esses crentes como está a doutrina espírita dentro da Bíblia. E comecei a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e comecei a ver as incoerências. Quando fala da reencarnação, e a Bíblia fala que o homem é dado morrer uma só vez, depois disso ao juízo. Depois fala que não pode haver comunicação de vivos com os mortos. Mas eu consegui entender tudo aquilo, mas não consegui entender a graça de Deus. Nós somos preparados para pagar por tudo, né? E eu também tinha essa ideia. Tanto dentro do espiritismo, você tem que pagar pelo que você fez, nem esteja com várias encarnações para você pagar. É isso que a gente aprende. Eu não conseguia entender que de uma hora para outra estava tudo apagado, minhas dificuldades, meus problemas. Eu falei até para minha esposa uma vez, o Deus de vocês é muito bonzinho demais. E essa é a diferença, né, Passos, da pessoa que ela se converte, porque o preço já foi pago. Essa que é a diferença. Jesus pagou todo o preço, você não tem que pagar mais nada pela sua salvação. Mas eu não atingia isso, né? Mas aí aconteceu que o pai da minha esposa foi a Campos visitar a mãe dele, teve um AVC e foi para o hospital. Eu estava nesse quarto e de repente brilhou uma luz no quarto e eu caí no chão, chorando. Foi quando o Espírito Santo me convenceu da graça de Deus, que os meus pecados estavam sendo lavados, né? E foi ali, eu chorei, foi ali, não sei quanto tempo demorou, eu sei que Deus tratou meu coração, e ali eu comprometi com Deus, falei, ó, eu já conhecia aquele texto do filho pródigo, né? E falei, Deus, eu estava perdido e fui achado, eu estava morto e revivi. Agora a minha vida é sua, e a partir de agora eu vou pregar a sua palavra, pregar essa mensagem que mudou a minha vida,
e que pode mudar a vida de muitas pessoas. E como que esse telespectador que está em casa agora nos assistindo, ele pode receber este Jesus que impactou sua vida, que mudou e já está aí caminhando há 30 anos com ele? A primeira coisa que você precisa fazer é saber que você depende de Deus. Todos nós dependemos de Deus. E nós precisamos deixar que esse Deus entre na nossa vida para mudar a nossa história. Muitas vezes nós estamos nos segurando, impedindo que Deus haja, porque a gente acha que pode resolver pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios conhecimentos, pela nossa força. Mas desista de tudo isso e fala: Jesus, entra no meu coração. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. E a partir daí, você vai caminhar numa nova estrada, numa nova trilha, guardado e abençoado por esse Deus que tem prometido isso há séculos. E tem acontecido na vida de tantas pessoas, como aconteceu na minha. E eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que vai agir na sua também. Grande Passos, uma alegria receber no programa Desafios. Quero agradecer por abrir o seu coração, abrir a sua vida para todos nós aí. Parabéns por essa experiência aí com o nosso Deus. Obrigado, Eli. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você também, o seu programa. E cada espectador que está nos assistindo também recebe essa bênção e essa unção na sua vida. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com Placidino Passos Neto. Ele é engenheiro civil, com especialidade em engenharia sanitária e ambiental. Todos nós temos uma história para contar. E nós podemos contar essa história a partir de Jesus ou insistir sem Ele. A escolha continua sendo sua, mas Jesus, Ele quer te dar uma história nova para contar. Desafios, volta já.